Eu sei que ele chamou Jair Messias Bolsonaro para um momento da nossa história. Você percebeu como que as pessoas estão chorando, principalmente as mulheres? Não estão aguentando, é uma mulher chorando, é uma mulher que está ali em batalha espiritual. Ela está enfrentando tudo com o seu escudo, com o seu broquel, com sua espada, lutando contra Satanás, contra as hostes, as potestades do mal, tudo isso. É essa noção que ela quer passar. Na verdade, Brasil, ela tá diante de um culto com pessoas que são frequentes de igreja. Michele, inclusive, ela está se colocando como missionária, uma missionária de Jesus, uma missionária injustiçada, coitada, uma mulher que está sendo atacada, censurada e vilipendiada pelo governo da Babilônia. E quem é o governo da Babilônia? É o Supremo Tribunal Federal. São todos aqueles que se opõem no caminho deles. Então ela está diretamente chamando o povo para uma guerra de nós contra eles, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, das ovelhas oprimidas contra os lobos, de Deus contra Satanás. É isso que ela está fazendo nesse vídeo aqui. Será que você está percebendo isso? Atenção, Brasil. O que você vai ver agora não é ficção, não é filme de terror, mas poderia ser, porque a manipulação, o teatro e as mentiras que vêm sendo espalhadas dentro das igrejas beiram o inacreditável. Esse é mais um vídeo polêmico aqui no Rebelião Ateísta, e hoje vamos trazer para vocês o trabalho do Jason Ferrer, ex-pastor, hoje ateu militante, apresentador do canal Além da Fé e autor do livro explosivo Por que Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda. E a denúncia é clara: líderes religiosos estão manipulando emoções, pregando medo, inventando perseguições que não existem e transformando a fé em arma política. Isso é perigoso, isso é sério, e você precisa ficar até o final para entender toda a farsa. Já vai deixando o like maroto, compartilha esse vídeo nos grupos da família, da igreja, do trabalho, dos ateus e até dos agnósticos, porque essa mensagem precisa ecoar. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Religiosa perseguida, pastor Silas. O senhor foi o meu pastor, o senhor sabe que eu sempre fiz culto doméstico na minha casa. Observa bem, Brasil, que ela fala o seguinte, ela fala: eu sempre fiz culto doméstico na minha casa. O que ela está levantando aqui é um seríssimo problema, porque veja, ela está com a voz embargada, como se fosse a Ana Paula Valadão, aquela ministra de louvor, quando fala, ela fala bem carregada, como se quisesse que as pessoas chorassem junto com ela. E é notório que Michele, neste momento, está levantando a ideia de que a igreja, ou ela, o marido dela, de que tudo está havendo uma perseguição religiosa pelos instrumentos do Estado democrático de direito, algo que é inconstitucional, porque beira a intolerância religiosa. É como se o Alexandre de Moraes fosse o diabo perseguindo a igreja. E isso, na verdade, é muito problemático, porque ela está colocando o povo, ela está chorando pesado ali para que as pessoas se comovam com a situação dela. Eu tenho que ir hoje para casa dos outros para orar toda semana. Eu tenho que sair de dentro da minha casa. Eu não posso fazer um culto religioso. Eu não posso fazer um culto religioso. Observa bem, cara, a gravidade, para onde é que ela está esquentando tudo isso. Veja que tem uma multidão, olha lá, tem uma multidão aqui ouvindo essa mulher. São dezenas de centenas de milhares de pessoas que estão ali. Então, mais uma vez, Brasil, mais uma vez, ela está incitando o ódio do público cristão contra o Supremo Tribunal Federal. E isso de maneira sorrateira. A Michele, na verdade, ela está sendo uma grande atriz aqui. A Globo, a Record, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT está perdendo essa mulher. Ela está mostrando para as massas, inclusive, o que ela está mostrando? A Bíblia. Ela está mostrando 1 Pedro 5,8, que diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, quer dizer, olha como que crente, cara, se comporta, e as pessoas comem isso, cara, sem sequer mastigar. Isso é que é o impressionante. Vamos aqui ouvir o restante. Porque ele não permitiu e eu pedi. Libera a petição.
Opa. Assim como ele fez com os seus cadernos. Veja que ela está sendo muito bem instruída pelo Silas Malafaia. O que ela está fazendo aqui é um jogo de manipulação, Brasil. Ela está manipulando as pessoas na cara de pau, na frente de todo mundo, e as pessoas sequer, coitadas, estão percebendo isso. Ela foi muito bem treinada pelo Silas Malafaia para tocar na mesma tecla, no mesmo botão. Isso é perseguição religiosa. Isso o Silas vem alimentando há muito tempo já, desde quando ele veio de Portugal. Ele está alimentando a mesma coisa. A história, por exemplo, se você for perceber, a história da igreja foi marcada sempre por perseguição e guerra. E ela está levantando essa bandeira, está levantando essa causa mentirosa, dizendo que a igreja está sendo perseguida em pleno século XXI de 2025. E isso, na verdade, Brasil, ela está incorrendo num grande erro, inclusive judicial. Isso aqui é um problema muito grande, porque a igreja não está sendo perseguida por ninguém. Meus amados, a gente vai vencer. Essa é a certeza que eu tenho no meu coração. Veja que ela diz o quê? Ela fala, a gente vai vencer. Mas a gente quem? Ela está colocando o povo junto com tudo isso, e mais uma vez ela está usando a Bíblia. Ela está usando aqui um recurso bíblico onde Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, falou o seguinte, falou, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci. Então, e o que ela quer dizer com tudo isso aqui, Brasil? Se você não entendeu, presta bem atenção, cara. Ela quer dizer com isso que ela é uma pessoa de Deus, que Bolsonaro é um enviado, é um Messias. Ela está falando que é uma pessoa iluminada e que vai vencer em nome de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, quer dizer, isso aqui é pura propaganda na cabeça da ovelha. Vamos ouvir mais o que ela tem para dizer aqui, porque, cara, essa mulher, ela é uma atriz, não é brincadeira um negócio desse. E hoje eu choro. Eu não queria estar chorando, mas está pesado demais. Tá muito pesado. Eu tô falando pra vocês, cara, essa mulher, ela é uma atriz, não tem como fugir desse papel, não. A Globo tá perdendo a mulher dessa. Ô Globo, por gentileza, cara, coloca aí a Michele Bolsonaro aí pra atuar com vocês. Veja que ela fala assim, e hoje eu choro, eu não queria estar chorando. Brasil, ela com toda certeza tem aula de etiqueta. Ela também estudou linguagem corporal, estudou linguística para seduzir o povo. Ela quer atingir a empatia das pessoas. Quando ela diz assim, por exemplo, hoje eu choro, eu não queria estar chorando, ela sabe que essa palavra mexe com quais hormônios? Ela sabe que essas palavras mexem com os hormônios de diversas pessoas. Se ela mexe com 1, 2, 5, das 20 pessoas, o hormônio do cortisol, da serotonina e da dopamina são envolvidos também com tristeza e com todas essas coisas. Aí o pessoal olha para ela, né, e começa a chorar. Ela diz mais, não para por aí não. O que ela diz mais aqui? Vamos lá. É muita maldade que eles estão fazendo com a gente. Mas eu agradeço a Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele me chamou. Observa, cara. Cara, é muita maldade que eles estão fazendo com a gente. Quer dizer, ela está colocando mesmo. Perceba a cara de choro das pessoas. As pessoas estão ali se acabando porque são crentes, coitados. Eles estão acostumados com louvores, com a igreja, sentados, ouvindo a sugestão do pastor, ouvindo os pastores gritando, falando em nome de Deus, outros chorando, outros falando em línguas estranhas. Então ela está nesse mesmo, ela está fazendo um culto, na verdade, na Paulista. É isso que está acontecendo, é um culto, na verdade. Ela está se colocando como vítima diante de um povo inocente ali. Ela percebe que muitas mulheres, inclusive, na hora quando ela fala, ela olha para aquelas mulheres e elas estão chorando. Então ela investe e coloca mais peso na fala para deixá-la bem embargada, para gerar comoção nos ouvintes. É isso que está acontecendo aqui, cara. Será que você está percebendo isso? Coloca nos comentários. Continuando, ela diz o seguinte. Eu sei que Ele chamou Jair Messias Bolsonaro para um momento da nossa história.
Você percebeu como que as pessoas estão chorando, principalmente as mulheres? Não estão aguentando, é uma mulher chorando, é uma mulher que está ali em batalha espiritual. Ela está enfrentando tudo com o seu escudo, com o seu broquel, com sua espada, lutando contra Satanás, contra as hostes e as potestades do mal, tudo isso. É essa noção que ela quer passar. Na verdade, Brasil, ela tá diante de um culto com pessoas que são frequentes de igreja. Michele, inclusive, ela está se colocando como missionária, uma missionária de Jesus, uma missionária injustiçada, coitada, uma mulher que está sendo atacada, censurada e vilipendiada pelo governo da Babilônia. E quem é o governo da Babilônia? É o Supremo Tribunal Federal. São todos aqueles que se opõem no caminho deles. Então ela está diretamente chamando o povo para uma guerra de nós contra eles, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, das ovelhas oprimidas contra os lobos, de Deus contra Satanás. É isso que ela está fazendo nesse vídeo aqui. Será que você está percebendo isso? Mas não acabou não. Ela diz mais o seguinte: eu sei que vai vir a dupla honra, eu sei disso, eu sei que a nossa nação vai ser livre dessa ditadura judicial. Observa quando ela fala assim, eu sei que vai vir a dupla honra. Isso, na verdade, é um gatilho para muitos evangélicos que estão sofrendo, inclusive, perseguição, estão sofrendo problemas diferentes. Então, os pastores, missionários, cantores, ministros e tal, diz o seguinte, fala, olha, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Então, você pode perceber que, mais uma vez, ela está usando a Bíblia para atacar a mente das pessoas. Ela está usando Ageu, capítulo 2, versículo 9, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quer dizer, cara, a mulher está o tempo todo articulando e manipulando pessoas. Somente crentes, coitados, que muitas vezes não enxergam uma coisa dessa. Ela quer dizer que não importa o que aconteça, Deus nos dará a vitória no final de todas as coisas. E para concluir, Brasil, ela diz o seguinte: eu sei disso, eu sei que a nossa nação vai ser livre dessa ditadura judicial. Olha só, cara, ela termina, olha como é que ela termina, dizendo que a nossa nação, ela está incluindo todo o povo na fala dela. Quer dizer, todos vocês que estão nos ouvindo neste momento, vocês fazem parte dessa batalha. É como se a guerra, por exemplo, fosse espiritual, onde o diabo está usando o Supremo Tribunal Federal para perseguir os santos dos últimos dias, que são eles, junto com o Messias, para levar o Brasil para o Senhor Jesus. Quer dizer, ela está convocando o povo contra o reino do mal, contra a ditadura de Alexandre de Moraes, como se estivesse havendo alguma ditadura, Brasil. Ela tem advogado, tem tudo, como está vendo a ditadura. Ela quer dizer que o processo é ilegal, que o processo é inconstitucional. É como se Moraes estivesse rasgando a Constituição, como está dizendo aí o Silas Malafaia diversas vezes. É complicado, cara. Olha, é muito difícil mesmo, sabe, a gente lidar com pessoas que são cristãs, porque elas vivem no mundo do misticismo, elas vivem no mundo faz de conta, no mundo espiritual, de um Deus que nunca fala, de um Jesus que não pode aparecer, de um Espírito Santo que é sempre invisível, de tudo que é muito espiritual, que não pode sequer ser detectado, que não pode ser comunicado. Quer dizer, é muito difícil lidar com crente, cara. Eu gostaria que você, do outro lado, cara, abra os teus olhos para essas coisas, porque não é possível que você é uma pessoa que já passou dos seus 18 anos, né? Uma pessoa que já tem barba na cara, uma mulher que já está em família, e você acreditando nessas pessoas, de que elas estão ali, ó, falando a verdade, de que existe realmente uma luta, uma guerra, uma batalha contra o diabo e seus anjos. Cara, não está acontecendo nada disso, não está acontecendo ditadura. Alexandre de Moraes não está agindo como um ditador. Goste você ou não, o devido processo legal está sendo com ampla defesa. Então, assim, você pode ver que está havendo um processo normal, onde está tendo advogados. Então, eles erraram, é evidente que erraram. O 8 de janeiro lá deixa bem claro que houve realmente depredação, que houve problema. Agora, a questão toda é a proporcionalidade penal.
Aí que os advogados deles, dos acusados, vão ver a proporcionalidade num Código Penal e num Código de Processo Penal. Pronto, eles sabem muito bem o que está acontecendo. Qual é o advogado que está dizendo aí que está havendo ditadura? Só eles estão dizendo que está havendo ditadura. Então, Brasil, para quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé, e é uma honra muito grande poder contar com você. Eu sou o escritor do livro Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda. Um livro que eu sei que o tema é pesado, mas é uma prova que eu te dou de que realmente esse personagem principal do Novo Testamento mentiu, né? Então, para você do outro lado ter essa certeza, e isso tudo biblicamente, você pode entrar em contato comigo, tá? Para poder adquirir o seu livro. Te desejo um fortíssimo abraço e espero você no próximo vídeo. Valeu! Galera, olha só. Antes da gente continuar aqui, eu já quero agradecer de coração a todo mundo que ficou até o final desse vídeo do Jason Ferrer. Se você chegou até aqui, é porque você realmente valoriza esse trabalho. E eu preciso ser sincero com vocês. A gente vive disso. Esse canal, o Rebelião Ateísta, é o que paga as contas. É o que sustenta o corre do dia a dia. Não tem milagre. Não tem maná caindo do céu. Não tem anjo trazendo pix. É trabalho duro, é horas de estudo, é noites sem dormir editando, pesquisando, produzindo para trazer esse tipo de conteúdo que não se vê na grande mídia. Então eu já faço aqui o pedido de camarada. Se puder, torne-se membro do canal. Ajuda a gente a continuar firme nessa luta. Isso não é só uma assinatura, não é só uma contribuição financeira. Isso é resistência. Isso é você dizer: eu não vou ser enganado, eu não vou ser manipulado, eu quero apoiar quem denuncia essa farsa religiosa que domina o Brasil. Então já mete o dedo aí, vira membro, deixa aquele like maroto, compartilha nos grupos da família, da igreja, do trabalho, nos grupos de ateus, de agnósticos, onde for. Porque a gente precisa espalhar esse conteúdo. Agora, vamos falar sério, porque a coisa é pesada. O que o Jason mostrou no vídeo é um retrato do que está acontecendo de norte a sul do Brasil. É sempre o mesmo teatrinho. A Bíblia aberta, o tom de voz carregado, a lágrima escorrendo, o discurso inflamado e a multidão hipnotizada, acreditando piamente que está diante de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de um escolhido. Só que não, galera. O que tem ali é atuação, é manipulação, é estratégia. Vocês viram com os próprios olhos Michele Bolsonaro chorando, dizendo que não pode fazer culto, que está sendo perseguida, que a igreja está sendo atacada. Aí eu te pergunto, cadê a perseguição? Cadê o soldado batendo em porta de igreja? Cadê o policial confiscando Bíblia? Cadê o Estado proibindo o pastor de pregar? Isso não existe, isso é invenção, é roteiro, é discurso ensaiado, e é sempre a mesma ladainha. Eles falam em perseguição quando na verdade são eles que perseguem. Falam em liberdade religiosa quando na real querem é poder absoluto para impor a fé deles goela abaixo do país inteiro. Falam em ditadura judicial quando o que eles querem é uma teocracia. Querem transformar o Brasil num curral religioso, onde quem manda não é a Constituição, mas meia dúzia de líderes com sede de poder e bolso cheio de dinheiro. E sabe o que é pior? O povo cai nessa. O povo engole sem mastigar. E aí vem o grande problema. Enquanto milhões de brasileiros vivem com salário mínimo, sem saúde, sem educação, esses líderes vivem como reis, mansões, carros de luxo, jatinhos particulares, e tudo isso financiado pela fé cega das pessoas. É o dízimo, é a oferta, é a semente de fé, é o propósito. Nomes bonitos para uma coisa só: dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Mas o que me deixa mais indignado é ver como eles usam o medo. Galera, presta atenção. O medo é a arma mais poderosa desses caras. Eles falam de inferno, de diabo, de perseguição, de maldição. Eles criam o problema e depois vendem a solução. É como se fosse um vendedor de veneno que também vende o antídoto. Eles botam medo na cabeça das pessoas e depois dizem: fica tranquilo, aqui na minha igreja você está protegido. Aqui você está debaixo da cobertura espiritual. E o povo acredita, paga e continua preso nessa corrente de manipulação.
Jason Ferrer, que já foi pastor, sabe bem do que está falando. Ele viveu dentro desse sistema, ele conheceu os bastidores, ele viu como tudo é ensaiado. E é por isso que hoje, como ateu militante, ele denuncia com tanta clareza. Isso não é espiritualidade, isso não é fé verdadeira, isso é um teatro barato. É um espetáculo montado para explorar gente simples. E vamos falar a real, Michele Bolsonaro chorando em cima de um palco é performance. Performance para manter a massa fiel na coleira. Performance para reforçar a ideia de que ela e o marido são perseguidos, de que são escolhidos por Deus, de que são santos injustiçados. E enquanto isso, a realidade é outra. Não tem perseguição nenhuma. O que existe é processo legal contra quem cometeu crime. O resto é choro ensaiado e manipulação em larga escala. E olha como a coisa é perigosa. Eles transformam tudo em batalha espiritual. Eles dizem que o STF é o diabo, que Alexandre de Moraes é o inimigo, que quem critica é instrumento de Satanás. Ou seja, qualquer um que não concorde com eles vira automaticamente inimigo de Deus. Isso é perigoso demais, porque cria um clima de guerra santa dentro do país. E quando religião entra na política dessa forma, o resultado é tragédia. Galera, o que a gente está denunciando aqui não é pouca coisa. É um sistema gigantesco que movimenta bilhões e que tem influência direta sobre a vida política do Brasil. Não é só um pastor malandro enganando fiéis. É uma rede, é uma máquina, é uma indústria da fé. E essa indústria precisa ser desmascarada. E é aí que entra o papel do Rebelião Ateísta. Esse canal não é entretenimento vazio. Esse canal é resistência. É contra-narrativa. É martelo contra os ídolos de barro. É farol no meio da escuridão da ignorância religiosa. Porque se depender da grande mídia, isso nunca vai ser exposto. Quem vai mostrar o teatro, a manipulação, a exploração somos nós. E eu pergunto, até quando? Até quando vamos ver esse teatro se repetir? Até quando vamos aceitar que a fé seja usada como arma política? Até quando vamos permitir que milhões de brasileiros vivam aprisionados numa bolha de medo e mentira? Até quando vamos ficar calados diante de líderes que se colocam como donos da verdade, como representantes de Deus na terra, quando na verdade não passam de atores num palco? Esses líderes dizem que ateus não têm moral. Mas eu digo, se moral é mentir em nome de Deus, explorar o pobre em nome de Deus, enriquecer em nome de Deus, então eu prefiro não ter moral nenhuma. Eu prefiro ser livre, ser honesto, ser transparente, do que viver debaixo dessa farsa. O Jason já mostrou. Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. A religião cristã é baseada numa promessa que nunca se cumpriu. E até hoje, líderes continuam repetindo a mesma mentira, só que com novas roupagens. É sempre a promessa do amanhã. É sempre a esperança de que a vitória vai chegar, de que Deus vai honrar. Enquanto isso, a vida real passa, os problemas continuam, e só quem vence de verdade são os pastores milionários e os políticos que surfam nessa onda. E sabe o que é mais irônico? Eles falam que o diabo é o pai da mentira. Mas quem mente descaradamente todos os dias são eles. Eles criam narrativas falsas, pregam perseguição que não existe, vendem curas que não acontecem, prometem milagres que nunca vêm. Se isso não é diabólico, eu não sei o que é. E aqui, meu amigo, minha amiga, não tem meio termo. Ou você abre os olhos, ou você continua sendo massa de manobra. Não dá mais para ficar em cima do muro. O país está em jogo. A nossa liberdade está em jogo. O nosso futuro está em jogo. E é por isso que eu volto a pedir. Fortaleça esse canal. Compartilha esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Vira membro. Porque cada clique, cada compartilhamento, cada apoio é uma pancada contra essa máquina de manipulação religiosa. É um grito de liberdade no meio da gritaria dos falsos profetas. Galera, valeu demais por terem ficado até o final. Esse vídeo foi longo, foi intenso, mas precisava ser dito. E eu quero agradecer de coração a cada um que acompanha o Rebelião Ateísta, que comenta, que compartilha, que ajuda a espalhar essa mensagem. Sem vocês, nada disso faria sentido. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Se já é inscrito, confere se o sininho está ativado para não perder os próximos vídeos.
Deixa o like porque isso ajuda demais no algoritmo. Ajuda o YouTube a recomendar para mais gente. E se puder, torne-se membro. Como eu disse, isso não é só apoio, isso é resistência. Isso é estar junto nessa luta por um Brasil mais livre, mais racional e menos dominado pela mentira religiosa. E não esquece, compartilha esse vídeo nos grupos da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, nos grupos de amigos, nos grupos de ateus e agnósticos. Faz esse conteúdo circular, porque quanto mais gente assistir, mais gente vai abrir os olhos. Valeu demais, de coração. Esse foi mais um vídeo aqui no Rebelião Ateísta. Até a próxima e bora continuar essa rebelião. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda? O que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Uma crítica contundente à escatologia cristã. Neste livro, eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte, Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.